Inclusive, os Estados Unidos atacaram um porto comandado pelo grupo extremista Houthis, no oeste do Iêmen, e matou mais de 70 pessoas na noite da última quinta-feira, de acordo com a TV controlada pelo grupo. A emissora informou ainda que mais de 170 pessoas ficaram feridas durante o bombardeio e que o alvo era cortar uma fonte de combustível do grupo limitante. Já o Comando Central dos Estados Unidos publicou em rede social que o objetivo desses ataques era enfraquecer a fonte de poder econômico do Houthis. Então, que continuam explorando e causando sofrimento aos próprios patriotas. O grupo, que tem base no Iêmen, é financiado pelo Irã e, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, tem lançado mísseis em direção ao território israelense em solidariedade ao grupo terrorista palestino. São 2 pontos aí, David. Quando os Estados Unidos atacam uma base Houthi, qualquer que seja, ali no Iêmen, primeiro eles estão defendendo aquilo que eles chamam de liberdade de navegação, porque o Iêmen está ali na costa do Mar Vermelho, por onde passam grande parte dos navios cargueiros do mundo. Pelo menos 20% de todas as cargas transportadas por navios ao redor do mundo passam por ali. E como os Houthis têm o domínio de boa parte do território do Iêmen, eles atacam esses navios cargueiros e isso influencia a navegação. Qual que é a outra opção? Um navio que sai, por exemplo, da Europa e vai para a Ásia, ele não pode passar pelo Canal de Suez. Ele tem que dar a volta lá pelo Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. E aí é uma volta muito maior. Olha o combustível que se gasta. Encarece o frete no mundo todo. Inflação, basicamente, a economia afetada no mundo inteiro. Mas quando os Estados Unidos atacam os Houthis, eles na verdade estão atacando o Irã, só que não diretamente. Da mesma forma que o Irã usa os Houthis e o Hamas e o Hezbollah para atacar Israel. É a chamada guerra por procuração. Acontece que de uns tempos para cá o apoio iraniano para os Houthis não tem sido mais o mesmo, como também não tem sido mais o mesmo para o Hamas e para o Hezbollah. O Irã está em crise, não tem mais o mesmo apoio que tinha da Rússia, de outros países. E aí o que acontece, da Síria também principalmente, que era um parceiro muito importante do Irã. E aí o que acontece é a oportunidade que esses países, Estados Unidos e Israel, têm de desmantelar, pelo menos parcialmente, a estrutura desses grupos que são muito perigosos aqui para o Ocidente. É uma oportunidade muito grande que eles têm, já que esses grupos não têm o armamento necessário, suficiente para bater de frente com os Estados Unidos. A única preocupação que fica aqui é que um ataque como esses sempre vai acabar deixando vítimas civis que, em teoria, não tem nada a ver com isso, né? E isso que é o ponto negativo a se trazer em uma notícia dessas. Sem dúvida, né? Claro que é lamentável uma situação como essa, né, Belotti? Não, pois é, e como o Fabrício bem colocou, esses grupos terroristas sempre atuam em nome de alguém. Você tem especialmente Irã e Síria financiando esses grupos, mas o próprio Catar também é muito acusado de financiar esses grupos terroristas que operam em nome de algum interesse. E eles são altamente financiados. Você vê o poder bélico deles é muito grande, até para essa questão da liberdade de navegação, como foi colocado, eles atrapalham o comércio internacional e impõem mais custos. Então, assim, os Estados Unidos ele tem que fazer ainda esse papel de uma espécie de gerente do mundo e vira e mexe quando ocorrem esses ataques. Sempre morrem civis, mas, infelizmente, muitos desses grupos, como o próprio Hamas, usam os civis como escudo. Então, é uma situação realmente muito difícil. A própria Síria agora diminuiu os financiamentos com a questão do afastamento do Bashar al-Assad. Mas, assim, esses países financiam o terrorismo. Esse é o principal ponto. Os Estados Unidos têm que lidar com isso e Israel, ali em menor escala, também sofre com a consequência desses grupos terroristas, cujo objetivo é a eliminação completa de Israel. Atacar os Estados Unidos não há uma clareza de qual seria o propósito deles, a não ser causar mais mortes. Porque é uma guerra onde não tem aquela... objetivo. Exatamente, um objetivo claro, né, Rodolfo? Você não sabe como começou, muito menos quando vai terminar isso, né? Exato. Mas me atentando simplesmente ao fato do poder dos Estados Unidos, como eles são poderosos na questão ibérica, na questão de gerenciar o mundo, como diz o Belotti aqui, foi correto nisso. Pode ser, aí eu deixo uma pergunta para o Fabrício aqui, porque eu tenho que aproveitar, né? Ele está aqui, sabe tudo desse cenário, cara, que ele é um professor nesse cenário.
Será que já é um indício, esse ataque pode ser considerado também um aceno, um indício para o pessoal do Hamas, para o pessoal que está nessa guerra com Israel, falando, olha só, nós acabamos de cortar aqui uma fonte de combustível de vocês. Se a gente quiser, a gente acaba logo com isso. Será que pode ser considerado dessa forma também? Ou é falar demais sobre isso? Pode sim, Rodolfo, porque na verdade é uma mensagem para o pai desses 3 grupos, né, que é o Irã. Os Estados Unidos sabem que é um risco muito grande você atacar diretamente o Irã, por isso que a gente não vê esse tipo, a guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel é muito mais nas falas, no discurso, mas não tem uma confrontação direta entre eles. É exatamente a questão da guerra por procuração. Então, quando você ataca os Houthis, você está mandando uma mensagem. E esse ataque, aliás, a série de ataques que tem sido feitas dos Estados Unidos no Iêmen, que inclusive é aquela história que a gente viu há algumas semanas do Signal Gate, que foram as mensagens que vazaram lá num grupo de oficiais da Casa Branca, de secretários de primeira linha da Casa Branca, é o maior ataque do governo Trump até agora, a maior operação militar do governo Trump até agora. E justamente o governo Trump, que é conhecido, principalmente no primeiro mandato, mas agora voltou com essa promessa, conhecido pela postura de não ser aquilo que a gente conhece os Estados Unidos como polícia do mundo, né? Ou gerente do mundo, como o João trouxe aqui. Mas os Estados Unidos ainda têm essa postura porque eles têm a força militar necessária para isso e a força econômica também, além claro, da questão diplomática. Os braços dos Estados Unidos estão por todos os lados. Então, os Estados Unidos têm essa, digamos assim, responsabilidade de, em algum momento, colocar uma certa ordem nessas coisas e dar uma mensagem forte para o Irã. É um momento uma oportunidade muito boa, uma janela de oportunidade muito boa que os americanos têm de pressionar o Irã, já que eles estão nessa briga pelo acordo nuclear lá no país. Ô Fabrício, você vê a curiosidade do Irã, que em tese o povo persa não era necessariamente muçulmano. Depois que virou-se muçulmano, criou esse caldo enorme de países muçulmanos. E o Irã, antes da Revolução dos Ayatollahs, era um país livre, as pessoas tinham liberdade. E após essa implementação dessa visão mais radical da visão do islamismo, que o Irã passou a ser integrar esse eixo do mal, atacar os Estados Unidos, enfim, era um país de livre comércio. Para você ver como as coisas mudam em poucas décadas, o Irã passou de um país livre para um país com muita repressão e financiando grupos terroristas para atacar os Estados Unidos. Pois é, o que a gente vê aqui, João, é o seguinte, que na hora de comprar uma briga, pouco importa a ideologia desses grupos, né? Porque você tem, por exemplo, a diferença entre muçulmanos xiitas e sunitas, né? Geralmente, eles não se misturam. Agora... A depender do inimigo. A depender do inimigo, eles se misturam, exatamente. E todos eles acabam sendo puxados por algum objetivo. Basta a gente lembrar que a Al-Qaeda, que virou o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos ali no 11 de setembro, ela foi fundada na década de 80... com o apoio dos Estados Unidos, inclusive, para combater a União Soviética. Olha só como são as coisas. Então, nem tudo é preto no branco, né? Tem esses 50 tons de cinza. Não, e nessa saída recente do... o Fabrício está dando analogias. Mas nessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão, ele deixou um poder bélico enorme agora também. Ele ficou anos no Afeganistão, deixou várias armas ali. Erro do Biden. Sim. Erro do Biden. Vamos retirar todas as tropas e o que tiver que ficar aí, fica aí. Lembra aquela cena, as pessoas perseguindo o avião para fugir? Sim. E o Talibã voltou agora com armamento. Exatamente. E o Talibã, na verdade, já tinha tomado o poder no Afeganistão no começo do século. Ele voltou ao poder em 2021. Na verdade, é isso que a gente viu. Muito nessa esteira, de um vácuo de poder, de liderança que acabou se criando depois da expansão da Al-Qaeda por lá. Então, os inimigos mudam e a ideologia, ela acaba ficando um pouco de lado. O Irã se aproveita da força desses grupos que conseguem chamar muita gente para eles nos seus territórios. Então, os Houthis têm uma aceitação relativamente grande no território do Iêmen, o Hamas tem, porque eles encontram ali um inimigo em comum dentro dos seus territórios. O Hamas encontrou Israel como seu inimigo em comum, vou dar aqui o exemplo. O Hezbollah também, na década de 80, lá no Líbano. E aí, o Irã se aproveita disso. Olha, tem um grupo aqui que está forte, o pessoal está nervoso contra tal inimigo, vamos fortalecer esse grupo para a gente ter um braço ali armado, indireto, e conseguir realizar aquilo que a gente quer no âmbito militar.